Tem muitas pessoas que acreditam que têm medo de morrer. O que elas não sabem que elas têm é essa síndrome da aproximação com o dia de amanhã. Sempre que se fala, né, medo do dia de amanhã, inconsciente ou conscientemente, as pessoas pensam imediatamente ou na idade avançada, ou quando vai desencarnar, como será, o que será, tem medo de morrer. E se a gente se tratar, se a gente tomar consciência, se a gente se cuidar, começar a pensar e conhecer o que é essa síndrome da aproximação do dia de amanhã, sem dúvida nenhuma vai melhorar bastante todos esses medos que as pessoas têm. Tem pessoas que essa síndrome são tão forte que elas desenvolvem uma série de paranoias, de comportamentos neuróticos mesmo. Não sai de casa se passar um gato, se sempre está com o sentimento que vai sair de casa ou vai ser assaltado, ou alguma coisa vai acontecer. Se está no emprego, tem medo o tempo inteiro de ser mandado embora. É uma síndrome mesmo, é um desequilíbrio emocional ou um desequilíbrio espiritual que faz com que a gente comece a temer tudo o que vem do futuro. Tem muitos motivos que levam as pessoas a desenvolver essa síndrome. Pessoas que tiveram muita insegurança na infância, passaram muitas dificuldades, muitas vezes os pais não conseguiam pagar a escola e vivia aquele tormento sempre do bilhetinho das professoras, das diretoras, ou estudava em colégio público, mas o pai não pagava aluguel, viveu ordem de despejo, dificuldade de chegar à alimentação em casa. Esses são fatores econômicos que levam as pessoas a desenvolverem essa síndrome de aproximação com o dia de amanhã. Esse é um dos fatores econômicos. E muitas vezes não é o fator econômico. Crianças que viveram com pais com muito atrito dentro de casa, mães que ameaçavam, vou abandonar tudo, vou sair por aí. Pais também que diziam sempre que iam abandonar, que iam embora. Crianças que passaram por muita chantagem emocional. Né? Se não fizer isso, eu vou embora. Se não fizer isso, eu largo você aí. Se não fizer isso, eu boto você no orfanato. Se não fizer isso, eu lhe boto no colégio interno. Na minha época era colégio interno. Na minha família, a história era o colégio interno. Tudo era ameaçar, viver de ameaça. Então, essa criação, na minha, por exemplo, teve. Não sei se na sua. O que o pessoal está dizendo aí, Gabriel? Eles viveram isso aí? Começaram a escrever aqui que passei por tudo isso. Sim, Alu, nunca ouvi falar dessa síndrome e não tive esse sentimento, mas passei por tudo isso. Esses acontecimentos repetitivos, né, na infância e na adolescência. Agora começaram muitas pessoas falando que você está descrevendo o dia a dia, a vida delas. Quando criança, quando adolescente, passaram muito por essa ameaça constante, vai desenvolvendo essa síndrome. Eu já tentei conversar com alguns psicólogos aqui, no plano físico, mas nunca consegui muito, eles nunca me deram muita atenção. Porque essa é uma coisa que traz muito sofrimento, faz as pessoas desenvolverem medo. Tem gente que se pensa em perder o emprego, e pessoas que têm isso, elas acabam sempre escolhendo um trabalho inferior do que elas realmente têm condição de fazer. Elas têm sempre uma baixa estima profissional muito grande. Não acredita no seu talento, não acredita no seu taco, não acredita no que carrega. Muitas vezes acredita até que o patrão está fazendo um favor de lhe dar um emprego. Então isso é uma coisa bastante séria. Muitas vezes é tratada baixa estima, mas não é só isso. A baixa estima também é uma consequência dessa síndrome. O que a gente precisa realmente é trabalhar a causa, o que origina essa síndrome da aproximação com o dia de amanhã. Pessoas que passaram por traumas que geraram uma insegurança. O que elas não conseguem é fazer essa associação. Olha, tudo isso que eu passei, toda essa vida de ameaça, esse medo constante, me fez desenvolver
tantas incertezas que o dia de amanhã, tudo que vem do futuro sempre me assombra. E é claro que não tem coisa que assombre mais as pessoas do que o dia de amanhã trazer a morte. Como se morrer fosse só uma coisa depois da idade avançada, né? A gente pode morrer a qualquer momento, não é verdade? Depende das nossas combinações astrais, das nossas combinações espirituais. Então é preciso a gente ter muito foco nisso que a gente passou e começar a dar um dado de realidade à nossa vida hoje. Fazer uma meditação mesmo, fazer uma reflexão, se lembrar do medo que sentia ou na infância ou na adolescência. Se lembrar desse medo, ele está aí ainda. Ele já não está mais configurado como ele era quando a gente era criança e adolescente. Essa configuração muda. Na síndrome do medo do amanhã, vai se mudando a cada fase da nossa vida. Então, se tem uma idade, a idade do vestibular, hoje já não tem mais isso, mas tinha pessoas que tinham pânico, passavam mal na sala do vestibular. Eu conheci pessoas que chegou a ser professor de cursinho pré-vestibular e nunca conseguiu passar no vestibular. Conheci pessoas que dirigiam maravilhosamente bem, mas nunca conseguiram tirar a carteira de motorista. Corria até o risco de dirigir sem carteira, mas não conseguiam tirar. Porque toda vez que ia tirar a carteira de motorista, vinha uma coisa que a pessoa travava e não conseguia passar. Conheci uma série de pessoas que fizeram um curso de Direito e que na hora de fazer a prova do OAB, também a mesma coisa, hein? Vai entrando numa coisa, num pânico, não consegue se concentrar, não consegue ter tranquilidade para ler o que está na sua frente, e aí não conseguem entrar e acabam desistindo da profissão. Tem muitos casos desse. O que eu estou falando aqui, pessoal, é muito mais comum do que a gente imagina. O que as pessoas aqui embaixo, em planeta Terra, ainda não estão acostumadas a associar é que tudo isso desenvolve essa síndrome da aproximação com o amanhã. Porque isso vai mudando. Aí chega uma determinada idade, a pessoa começa a ter medo de engravidar. Conheço pessoas assim que eram loucas para ter filho, mas morria de medo de engravidar, morria de medo de parto e abriram mão da maternidade por isso. Não é um medo normal, é um medo que não enfrenta. Entendeu? A síndrome da aproximação com o dia de manhã, a gente começa a viver medos que a gente não enfrenta. A gente vai fugindo aqui pela lateral, ó. Se tem medo de emprego, então já não pega um cargo de chefia. Se vai fazer um concurso, se inscreve para uma coisa bem inferior à sua condição. A pessoa vive ali, não quer dirigir, se vai dirigir, é só em dias que as ruas estão tranquilas, mas não pega uma estrada. Enfim, é um medo que não se enfrenta. E damos desculpamente para esse medo o tempo todo. Ah, não, eu não quero um cargo de chefia porque tenho muita dor de cabeça, vou ter muito problema. Principalmente quando a gente fala com os outros sobre isso. Principalmente quando a gente fala com os outros, a gente tem até medo e vergonha de expor o nosso medo. E isso vai se acumulando. Chega uma determinada idade, a pessoa desenvolve, aí em torno dos 40 anos, ela desenvolve o medo de ter câncer. Tem pessoas que nem falam a palavra. Eu não falo essa palavra junto de mim que atrai. Eu não gosto de pensar nessa palavra, eu não quero saber. Ou seja, é um quadro de síndrome de aproximação com o dia de amanhã. À medida que essa idade vai avançando um pouco, aí começa assim a desenvolver o medo da morte. Não fala de morte, não quer ouvir falar sobre morte, não vai em enterro de ninguém, não quer, fala nisso, bate na mesa. E isso vai aumentando, porque todos nós morreremos um dia. Então, as pessoas que têm essa síndrome, elas sabem que esse é um medo que elas vão ter que enfrentar, porque não tem outro jeito. Não tem como viver eterno. Né? Não tem como viver. Eu conheço pessoas que têm tanto medo disso que não vão a médico.
Não é o hipocondríaco, entendeu? Que acha toda hora que vai ter uma doença e vai no médico fazer os exames para confirmar. Não, as pessoas fogem dos médicos. Essas não querem nem ouvir falar em médico. Como eu falei, a síndrome da aproximação com o dia de manhã começa a trazer medos que a gente não enfrenta, que a gente não confronta. E é daí que se cresce absurdamente o medo da morte. Porque tudo quer morrer, a pessoa não quer estudar, ela não quer aprender sobre a existência de vida após a morte, ela não consegue acreditar, ela não quer nem estudar porque ela não quer trabalhar esse tema, ela não quer ouvir falar nisso. Eu imagino quantas pessoas viram que a live seria sobre isso hoje e não quiseram assistir. Senão a Lu vai falar de coisa muito forte, eu não quero, não estou com predisposição para ouvir isso. Eu fico imaginando quantas pessoas, e não tinham nem ideia que o que eu estaria falando era exatamente o oposto. Esse tormento, essa angústia que muita gente tem, que foge mesmo, foge. Se você está aí assistindo e você tem esses medos, já está até melhor. Isso aqui é uma pena, que às vezes aquele que mais precisa ouvir, ele tem medo de ouvir. E seria ouvindo que ele iria conseguir relaxar mais. O que a gente precisa fazer com os medos desta síndrome é exatamente confrontá-la. Por exemplo, eu tenho medo de fazer um concurso dentro do meu emprego, porque eu tenho certeza que eu vou perder. Precisa aí confrontar. Até para perder. E ver que perdeu e que não teve nada. Não é que não ficou mal, que não... No fundo, pessoas viveram um desgaste tão grande, sempre com medo que ia perder alguma coisa, que também pensar em perder é pior do que verdadeiramente perder. Então, quando as pessoas têm isso e perdem alguma coisa, e vê que dá conta de perder, eu perdi um concurso ali, mas eu vou tentar fazer outro, vou me preparar mais. Dessa foi para fazer experiência, já estou mais fortalecido. Porque esse medo da perda também leva à perda. E a piores da perda, que é a perda da desistência. Quem desistiu não perdeu nem ganhou. É muito grave desistir.